Bom, como eu disse, nós vamos falar um pouco do Partido Liberal conhecido como Luzias, né? Bernardo Vasconcelos, que era um conservador, ele dizia o seguinte: por que aqui palavras do Bernardo Vasconcelos? Por que subordinavam a política aos imperativos de uma moral universal, sendo convictos universalistas ou cosmopolistas? Os Luzias viam as doutrinas europeias com os olhos mais generosos do que os seus adversários. Pois bem, aqui é um ponto interessantíssimo para os dias de hoje. Percebam que os conservadores, Bernardo, fazendo uma crítica aos liberais, ele dizia: olha, os liberais eles possuem um pensamento cosmopolita, um pensamento universalista. Quando eles dizem isso, ou melhor, quando eles os conservadores da época, e aqui em especial o Bernardo, quando ele diz isso, ele está dizendo o seguinte, naquele contexto: o liberal, ele está olhando para o mundo e está olhando que na França, na Inglaterra, há modelos de política muito mais avançados, complexos e talvez melhores do que o do Brasil, naturalmente. Então eles queriam trazer isso para o Brasil. Então a visão universalista, e alguns vão dizer hoje globalista, né? Eu adoro essa expressão, que essa expressão ela é conspiratória per si. Os liberais eles sofriam essa crítica porque eles queriam adotar sistemas que tinham algum sucesso em outros países. Hoje, os conservadores reacionários de hoje, eles deturpam a ideia tanto dos conservadores como do Bernardo quanto dos liberais. Quer ver? Não há problema nenhum quando um conservador hoje olha para a monarquia inglesa e fala: poderíamos adotá-la no Brasil. Olha para os Estados Unidos, em que pese o nosso republicanismo é muito parecido com o deles, fala: poderíamos adotar tudo o que há nos Estados Unidos. Se esse conservador de hoje, que diz isso, dissesse naquele tempo de Bernardo, ele não seria conservador, seria um liberal. E um liberal destes que eram muito criticados pelos conservadores, como Bernardo Vasconcelos. E olha que Bernardo Vasconcelos não era um reacionário. Ele era um conservador moderno à la burkeano. Percebam então como que em dado momento há uma distorção do que é o conservadorismo e o liberalismo. Enquanto que o liberal de hoje, ele acredita nas instituições do Brasil tal como postas. Talvez se no passado eles seriam criticados. Por quê? Porque os liberais do passado, como Rui Barbosa, em que pese olhasse aquele sistema, criticava e entendia talvez que adotar outro sistema seria melhor. Percebam então a distorção, né? Ou seja, como nós subvertemos a ideia, né? Claro, tentando acochambrar as nossas convicções atuais. Mesmo que isso sacrifique de uma forma sobremaneira o conceito, a ideia de ser conservador. Conservador daquele tempo, o que não estou dizendo que ele esteja errado, porque hora ou outra, os conservadores de hoje puxam as ideias do Burke. E o Bernardo era um burkeano. Assim como o Visconde de Cairu era um burkeano. Aliás, foi o primeiro a traduzir as obras de Burke. Então, eles tinham essa ideia de ser um liberal conservador. Eles não eram reacionários em ponto nenhum. Mas eles olhavam e olha, nós temos que criar as nossas bases aqui no Brasil com as nossas particularidades. Aliás, é nisso que eu acredito. Eu acredito que a gente tem que estudar outros modelos, mas trabalhar com as nossas realidades. Veja que coisa curiosa. Feijó, que era o chefe do Partido Liberal,
ele era radicalmente contra a política das circunstâncias. Daquela lá da bula das circunstâncias. Olha, estou tomando tal decisão em razão, tendo em vista a razão de Estado, tendo em vista o momento, é melhor evitar um mal maior, etc. Feijó era contra isso aí. Ele acreditava, ou os liberais acreditavam, que a moderna ciência política é a experiência acumulada da história. Aqui é uma visão que eu também concordo com a visão liberal. O liberal não necessariamente, e aí você precisaria ter um revolucionário aí nessa história, mas o liberal clássico, ele não é um indivíduo que ignora a história. Ele vai entender de uma forma diferente. Por isso que talvez o liberal conservador, na minha visão, é o cara mais completo em termos de visão de mundo. Não que não tenha os seus pecados e os seus defeitos, mas na minha opinião é a visão mais completa de mundo. Porque ele vai olhar o liberal olha a ciência política moderna como um acúmulo da tradição, o acúmulo de história. Portanto, é respeitar, em última análise, a tradição. É acumular e evoluir, certo? Como o Brasil tinha governo de representação, mas não tinha uma tradição, já que o passado era absolutista, tinha que copiar, portanto, a Inglaterra, tinha que imitar os outros países que eram mais cultos. Aí o ponto dos liberais me parece um tanto quanto razoável, porque era assim, como que nós vamos... E aí eles diziam, vocês conservadores pregam aí pela tradição, mas que tradição? Nós não temos uma tradição de país que tem governo representativo. A gente tem um absolutismo, ou melhor, nós passamos por um absolutismo. Mas é que os conservadores, eles acabavam dando uma explicação que era convincente, era dizer, mas todos os países que são representativos hoje, que têm um governo representativo, passaram por o absolutismo. Então também não tinham tradição de países representativos, ou de governos representativos. Passaram pelo absolutismo. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Essa era a briga deles, né? Bom, Feijó, ele era o grande adversário do Bernardo Vasconcelos, mas Feijó vem a falecer. Aí o outro que ganha protagonismo no Partido Liberal e passa a ser um grande adversário do Bernardo Gonçalves é o Francisco de Paula Souza. Ele ganha um certo protagonismo e, aliás, ele vai dizer o seguinte, a ciência política é um saber que sintetiza as experiências das nações mais adiantadas como a Inglaterra e os Estados Unidos. E ao contrário do que dizia, na época, do que diziam os conservadores, essa ciência não era tão particular a ponto de poder dispensar o recurso dessa experiência. Desde que principei estudar matérias políticas, tempo em que andava muito em moda, o Rousseau tem ouvido muito repetir o que ele dizia em uma carta dirigida aos polacos. Se queres, ou melhor, se quereis, ser livres, sede justos. Então, e aqui eu ouso discordar, porque é uma linha. Alguns liberais adotaram uma linha russoniana. O meu problema com Rousseau, ele não é um problema pessoal como muitos cientistas políticos têm ali, principalmente aqueles que se posicionam de uma forma mais conservadora. Meu problema com o Rousseau não é pessoal, principalmente aquele diário das confissões do Rousseau, que só conta balela, mentira. Ele era um cara arrogante. Não. O meu problema é na formação do Estado, como ele pensa o Estado. Ele é um contratualista, tal como John Locke, tal como Hobbes. O ponto que me faz me distanciar do Rousseau e nesse ponto me aproximar a Hobbes, mas veja, eu não sou um hobbesiano, eu sou de fato um lockeano, mas é no sentido de Hobbes dizia que o homem é o lobo do homem, então o Estado se fazia necessário a constituição do Estado para justamente
pôr um limite a isso, para os homens não se matarem. É que John Locke vai aperfeiçoar esse raciocínio, vai dizer, olha, para se garantir as liberdades, né, não era o que o Hobbes pensava, mas para se garantir as liberdades precisa de um Estado. Por isso que eu sou mais lockeano. Agora, Hobbes dizia, não, o Estado é o que desvirtua o homem, porque o homem naturalmente nasce puro, imaculado, aquela coisa tal. E aí é o Estado que vai corromper. Né? Então, o que me distancia do Rousseau é aí. Martim Francisco Ribeiro de Andrada, que também era um liberal, que era o irmão do José Bonifácio, ele diz o seguinte: são os princípios que criam as instituições e é a força desses princípios que quem as firma e quem as consolida. Concordo. Esse negócio de o homem tem que criar as instituições do jeito dele ou as instituições têm que se adequar aos homens, são duas conclusões ruins. O que o Martim Andrada vai dizer? Olha, o que tem que pautar as instituições são os princípios. A partir disso, não importa, não vai ter uma adequação do homem à instituição, a instituição ao homem, são os princípios. Mantendo os princípios corretos, as instituições serão boas e os homens a respeitarão. Por quê? Porque homens, segundo aí a ideia mais completa, é que homens com princípio respeitam instituições que se pautam por tais princípios. Né? O senador Vergueiro, também um liberal, vai dizer o seguinte: negar os princípios absolutos em política moral é negar a estabilidade do temor de Deus, que é o princípio da sabedoria e de todo o bem moral. Posto assim, em continência o princípio da moral, vacilante fica toda a política que nenhum apoio firme pode ter fora da base moral. Aqui, eu não quero me aprofundar, mas o senador Vergueiro, ele vai fazer uma conclusão que eu discordo um pouco, que é misturar a moral com o direito e política, em que pese... É necessário, não estou aqui sendo positivista, que o direito não tem um imbricamento ali com a moral. Não é isso. Mas é trazer aquela moral divina. É o conceito de moral à luz, enfim, tentando trazer Deus para justificar, ou a divindade para justificar uma certa obediência a certos princípios absolutos. Porque, veja, não que eu não concorde com esse raciocínio, que ele seja absolutamente desconexo, é que aí nos tempos de hoje você exclui aquele que talvez não acredite em Deus, mas esse indivíduo pode ter os valores que nós acreditamos e atribuímos a Deus, né? Então é possível você ter um cara honesto, justo, enfim, que um respeito à família, às pessoas, diversidade, etc, e dizer, eu não acredito em Deus. Isso é possível numa sociedade moderna e era possível naquele tempo também. Então esse conjunto aqui de tentar misturar as coisas, eu acho perigoso, mas está tudo bem. Para a época fazia algum sentido. Tanto fazia sentido que ele vai completar, só para completar o raciocínio, ele vai dizer o seguinte, cadê? A base moral, aí ele vai completar dizendo o seguinte, tem que ter princípios, não pode excepcioná-los, sob pena de ter um governo arbitrário. Nesse ponto, eu concordo com o senador Vergueiro, por quê? Quando você você abandona os seus princípios na política, não os seus, mas os princípios talvez absolutos, como por exemplo moral, honestidade e por aí vai, né? Esses mais conhecidos, você passa por um processo de adequar o teu político, aquele político que você gosta, a uma realidade que você sabe que é uma realidade que se apresenta naquele momento, que distorce os princípios que você acredita. Então, portanto, você olha aquela realidade e fala, puxa, mas não foi para isso que eu coloquei político A ali. Mas você vai flexibilizar os teus princípios para aceitar aquele político. Esse é o problema
que o senador, olha quanto tempo, o senador Vergueira aponta, olha, não podemos excepcionar os princípios, temos que ter essa rigidez, tá? Caso contrário, a gente pode começar a abrir tantas exceções que as exceções passam a ser a regra. Antônio Carlos Ribeiro Andrade, também irmão do José Bonifácio, diz o seguinte: há muito tempo vivo no mundo das idealidades, há muito tempo diminuto e de esperança, pois que o mundo das realidades das atualidades nada me apresenta que não seja hediondo, horroroso e repulsivo. Aqui é uma ideia não de utopia, mas de uma ideia no sentido de dizer o seguinte, olha, é bom que nós exercitamos essas idealidades, porque o mundo como ele se apresenta, e aceitar o mundo como ele se apresenta, sem questionar, sem tentar modificá-lo, ele é horrendo, ele é repulsivo. Então, há de ter consciência de que pensar o mundo melhor é importante. Claro, não dá para ficar vivendo só na utopia, mas é importante ficar pensando, e está aí a função dos filósofos, é pensar um mundo melhor e depois, aos poucos, tentar aplicar o que seja possível. E Francisco de Paula Souza, respondendo a Bernardo Vasconcelos, que acusava os liberais de copiar tudo, aliás, ele é bem sarcástico aqui, ele vai dizer o seguinte, ó, estes senhores... Aí ele falando para o Bernardo Vasconcelos e os conservadores que acusavam os liberais de copiar tudo. Aí ele dizia assim, ó, estes senhores que têm gênio e capacidade podem desprezar os exemplos das nações civilizadas. Mas eu, que não tenho gênio nem capacidade, gosto muito de apoiar-me nas opiniões dos grandes homens. Gosto de seguir o exemplo das grandes nações e dos grandes homens. Até porque cuido que o saber humano é um grande rio formado das pequenas regatas das diversas tradições. É a convicção e a prática anterior de diversos objetos, que forma a soma dos a saber, que não é fundado nisto, é fútil e sempre evapora. Aqui é um tapa que ele está dando nos conservadores, dizendo, olha, eu não sei tudo, vocês são arrogantes e acharem que conseguem começar tudo do zero sem olhar tradições de outros países. E, na verdade, os conservadores estavam dizendo, precisamos olhar as nossas tradições. Eu acho que os dois aí, eles têm razão. Tanto os liberais, que querem olhar as tradições dos outros países, aqueles modelos que deram certo, quanto os conservadores que querem olhar a tradição do seu próprio país e não romper com tudo e começar do zero. Eu acho que o equilíbrio está aí. Então o sistema do regresso para os liberais era trazer o absolutismo de volta. E para os liberais o rei tem que reinar e não governar. Tá? Que era ficou uma frase muito bem conhecida. Então os liberais diziam que, repetindo aqui, que Dom Pedro não tinha sido aclamado unanimemente pelo povo, enfim, e que a Câmara era a representante do povo. E no sistema do regresso nós tínhamos assim, ó, o rei aqui em cima, o executivo embaixo, que escolhia a Câmara e que escolhia o judiciário. Lembrando que o ministro da Justiça, que pertencia ao judiciário, era escolhido pelo executivo, que logo era escolhido pelo rei. Portanto, a última palavra nesse sistema era sempre do rei. E aí a briga dos liberais. Já os liberais, eles queriam acabar com esse modelo. Inclusive, eles achavam que o mais correto era tirar os funcionários públicos das câmaras, certo? Ou seja, eles eram contra a centralização do poder. Analisar hoje isso faz sentido. Imagine que os deputados e os senadores fossem indicados pelo presidente da República ou funcionários do Poder Executivo. Não teríamos discussão de ideias. Não teríamos oposição. O que nós teríamos? Um presidente, seja ele qual for, determinando algo e o Congresso chancelando, só carimbando. Não teríamos uma divergência.
Por isso que os liberais eram contra esse sistema, porque colocava o rei como o indivíduo que tem a última palavra, independente do que se discutir aqui embaixo, certo? Então, veja, para o modelo da república, tudo isso foi repensado. Aqui eu encerro essa parte aí do tema. Na próxima aula, nós vamos continuar a falar sobre o segundo reinado e das discussões e vamos chegar ali na república, beleza? Muito obrigado e até a próxima.